Mais uma aulinha com mangá. Mangá do Narutinho, que eu sei que vocês curtem. E para quem acompanha sempre, está vendo que tá num layout diferente aqui, né? Tô testando um novo layout para ver se eu consigo produzir mais conteúdo rapidamente para vocês. Eu estou querendo fazer um desafio para lançar vários vídeos com trechos de mangá. Só que se for assim para eu ir anotando, é mais fácil, né? Porque eu não preciso ficar montando do zero o material. Então eu quis fazer um teste aqui hoje. Trouxe um trecho do Naruto pra gente analisar. Vamos lá então, galera. Eu não sei se eu vou acompanhando por aqui. Ó, eu deixei aqui do lado também para vocês. Acho que eu vou até aumentar um pouquinho. Fica melhor, né? Vamos lendo por aqui então. Daí eu vou acompanhando do lado esquerdo também. Bora começar. Então, tenho que interpretar nesse momento, né? Arigato! Aqui trocou a cena, né? そんなかかしのテストはちっと難しいかもしれん。子供は素直なもんじゃからの。だ、だからってこれ。É um pouco mais. Vai até aqui já, né? だからってこれ。全くのゼロじゃないですか。全くのゼロじゃないですか。そう。かかしは今まで一人も合格者を出しておらん。すべて全滅しておる。そう。かかしは今まで一人も合格者を出しておらん。すべて全滅しておる。E aí mudou aqui a cena de novo, né? Pó, 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 barulhos de explosão. Plau! Voa, voa, voa. Nanda! Ah, não, era Sakura, né? Desculpa. Umaira! Gokaku! Gokaku! Chegou gritando, né? Umaira! Gokaku! E daí tem um Nico. 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 E? Hã? Hum. 合格合格なんでお前らが初めてだ。ん今までのやつらは素直に俺の言うことを聞くだけの。ボンクラども、ボンクラどもばかりだったからな。Cadê onde estava essa parte? Né? Esse trecho ali agora. 今までのやつらは素直に俺の言うことを聞くだけの。ボンクラどもばかりだったからな。忍者は裏の裏を読むべし。忍者の世界でルールや掟だね。これ。掟。ルールや掟を破るやつはくず呼ばわりされる。くず呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。E aí? O que acharam? E primeiro, eu sei que vocês lembram da cena, vocês estavam falando aí, mas lendo assim sem explicar nada. Muito hard. Qual o nível? Vamos lá desde o comecinho, né? Na verdade, o início aqui, a primeira frase, tem segredo, né? Pra quem não lembra, eles estavam com o bentô, com a marmitinha, mas se eu não me engano tinha uma regra que não podia dar comida pro Naruto, né? Só que eles acabam oferecendo comida pro Naruto. Por isso que ele tá dando, alguém tá dando risada ali e ele fala arigato, obrigado, valeu. E aqui cortou a cena. Estamos aqui na conversa com o senhor Hokage agora, né? E ele fala sonna Hokage aqui, né? Sonna pode ser isso aí, uma coisa dessas. Como tem um complemento depois, ele tá meio indignado.
Uma coisa dessas não é possível. Não pode ser. Sonna. E aqui o complemento, né? Essa parte aqui. Eu estou passando o mouse. Kakashi no testo wa chitto muzukashii kamoshiren. Na verdade, essa fala é do Hokage. Kakashi no testo. Testo pode ser um teste, uma prova. Aqui a gente tem a partícula no, tá ligando Kakashi com teste. Kakashi no testo wa. O que tem sobre esse teste, essa prova do Kakashi? Chitto muzukashi. Esse Chitto, não sei se vocês repararam assistindo Naruto em japonês, mas o Hokage, ele fala algumas coisas um pouco diferentes, né? E tem muito disso em anime. Às vezes personagens mais velhos, eles falam um pouco diferente do normal, como se fosse uma linguagem de velho em japonês, um jeito peculiar de velhos falarem. Esse Chitto é como um Chotto. Chotto, né? Um pouco. Chotto, Chitto, muzukashi. Muzukashi, algo difícil. E tem um complemento depois. Kamoshiren. Lembram do kamoshiremasen? Kamoshirenai. Aqui, só falando de um jeito um pouco mais informal, pode aparecer assim, né? Kamoshiren. Se bem que na linguagem falada você vai escutar mais um kamo, ao invés de kamoshirenai. Kamoshiremasen. Mas tem um sentido de talvez, pode ser. Portanto, o teste do Kakashi pode ser um pouco difícil. Talvez seja meio difícil. Aqui, essa parte agora, né? Kodomo wa sunao na mon jakara no. O que é esse jacará aqui? Eu estava falando agora, né? Que os velhos falam de um jeito um pouco diferente. Então, qual seria o padrão, o normal desse trecho aqui? Jacará. Será que é isso? É um dakará, né? Descará, dakará. Pode ser usado justificando algo. Por exemplo, isso, dakará. Então, kodomo wa, falando sobre as kodomo, crianças. Sunao namon. Sunao, até deixei separado aqui embaixo. Pode ser obediente, sincero. Então, que aqui tá falando que as crianças obedecem, né? Elas têm uma ingenuidade, elas seguem o que é dito. E no teste dele, vocês já sabem, né? Ele tá testando se iam simplesmente fazer as coisas que ele fala. Por isso essa fala aqui, né? Kodomo wa sunao namon. Esse aqui, blá, blá, blá. Namon. Na verdade, sunao é um adjetivo do tipo na. Por isso temos um na aqui. Mas, sendo falado desse jeito, sunao namon. É como se estivesse expressando que isso é o normal. As crianças são assim mesmo. Elas vão obedecer o que está sendo dito. Elas são ingênuas. Tá? Então é nesse sentido aqui. Nesse caso, é uma contração de mono, mas você pode entender como ele tá explicando, né? É assim mesmo. As coisas são assim, nesse caso, né? Elas são obedientes mesmo. Crianças são assim mesmo. Até tem um dakará depois, né? Jacará. É porque... Lembram do no? A gente vê muito nas aulas de análise aquele só o N do hiragana, né? É uma contração desse no, na verdade, quando eles estão explicando, contando algo, aparece bastante na linguagem falada. Tudo está justificando algo. É porque as crianças são assim mesmo, elas obedecem. Por isso que ele está falando que é algo que pode ser difícil, o teste do Kakashi. Coloquei aqui mais um exemplo com esse sunao. Sunao ni yu koto o kike. Sunao ni yu koto o kike. Se esse sunao pode ser um obediente, sincero, né, sem resistência. Quando eu tenho aqui um ni junto ao adjetivo, eu estou falando para fazer essa ação dessa forma aqui. Como assim? Se sunao é um obediente, sunao ni você pode pensar que é de forma obediente, obedientemente, algo assim. Sunao ni iu koto
as coisas que são ditas, o que é dito, o que. Lembram de kiku, que é de ouvir, às vezes perguntar, dependendo do contexto. Só que aqui está falando de um jeito mais forte para fazer aquilo. Então, ouça, escute, né, de forma obediente o que é dito, se for traduzir bem ao pé da letra. Escute de forma obediente é dito. Então, faça as coisas aí sem teimosia, sem questionar. Mais ou menos isso. Agora, vamos para essa parte aqui. Resposta sobre isso. O teste, a prova do Akashi pode ser difícil. Dakarate kore. Esse dakarate, deixei separado aqui embaixo também. Dá para você pensar como um... Mas mesmo assim, mas ainda assim, kore, isso daqui, ele tá vendo ali sobre o teste, né? Dakarate. Coloquei outro exemplo. Kodomo dakarate baka ni suru na. Kodomo dakarate baka ni suru na. Então, kodomo, criança. Nesse caso aqui, a gente vai adaptar para um... Não é porque é criança, não é só porque é criança que você vai fazer de idiota. Na verdade, só esse trecho aqui que eu grifei. Baka ni suru na. Baka ni suru é fazer de idiota, tratar como idiota. Só que depois do verbo nós temos um na. Então, estou falando para não fazer aquilo. Então, não trate como idiota. Não é porque é criança que você vai tratar como idiota. Beleza? Então, o da karate pode ser um, mas mesmo assim, ou como nesse caso aqui, não é porque uma coisa que significa que blá blá blá, né? Não significa que blá blá blá. Não é porque é criança que você vai tratar como idiota. E aqui, nossa, mas mesmo assim, o teste dele é um pouco difícil, não, mas mesmo assim é um pouco difícil, mas mataku no zero janai desu ka? Mataku é um completamente, inteiramente, e a partícula no tá linkando isso com zero. Então é completamente zero, é totalmente zero. E aqui tem uma confirmação. Lembram que o janai sozinho, ele pode falar que não é algo. Por exemplo, Nihonjin janai, não sou japonês, não é japonês. E aqui ele está perguntando, tem um desu ka? Quem já estuda um pouco sabe que pode aparecer ali no final de perguntas. Mataku no zero janai desu ka? Não é completamente zero? Aqui ele está confirmando a informação, né? Não é blá blá blá. Então isso daqui não é totalmente zero. Os resultados do teste dele, eles não são completamente zero, não são totalmente zerados. Então não é que é um pouco difícil. Ele ficou indignado com isso, né? Como assim é um pouco difícil? Mesmo assim, mesmo você falando isso, aqui nos resultados não tá que é completamente zerado, que ninguém nunca conseguiu passar nesse exame do Kakashi. Só mais um exemplo com Mataku, para quem não conhecia, nessa ideia de completamente, totalmente. Wakaranai, de não entender. Mataku wakaranai. Então, não entendo nada, não entendo absolutamente nada. Mataku onaji da. Essa estrutura aqui, inclusive, aparece bastante, né? Sendo usado desse jeito mesmo. Onaji, igual, o mesmo. Então, mataku onaji, eles falam. É exatamente o mesmo, é exatamente igual. Mataku onaji da. Ok. Então, mas isso aqui não é completamente um zero? E aqui está a resposta agora, né? Deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo. Essa parte aqui, tá? So, Kakashi wa ima made 一人も合格者を出しておらん。そう。Isso. Exatamente. Kakashi wa, falando sobre o Kakashi,
imamade, até agora. Ima é agora. Então, imamade, até agora. Hitori mo. Hitori é uma pessoa. Só que com o mo aqui não vai dar o sentido de também. Esse daqui, como ele está terminando com algo na negativa, dá para você pensar que é um nem sequer uma pessoa. Hitori mo gokakusha. Gokaku é de aprovação. Quando é aprovado em algum exame, alguma prova. Gokakusha, pessoa aprovada, portanto. O dashite oran. Esse dashite oran é como um dashite inai. Lembrando que o velho fala meio diferente algumas vezes. Então ele não teve nenhum, não soltou nenhum ainda, né? Não liberou nenhum aprovado até então. Ele não aprovou nem sequer uma pessoa. Hitorimo, nem sequer um. É nesse sentido, tá? So, Kakashi wa ima made hitori mo goukakusha o dashite inai. Subete zenmetsu shite oru. Esse te oru também, o normal seria teiru, ok? Zenmetsu shite oru. Subete significa tudo. E antes que alguém pergunte aí qual que é a diferença entre subete e zenbu, é que o subete ele é mais, ele tem uma nuance mais de algo que não dá para você contar, né? Algo não incontrolável, mas não dá para calcular muitas vezes, né? Zenbu é o todo, mas algo que você consegue mensurar. Subete ele é bem mais abrangente. Então, basicamente é essa a diferença. Então, tudo, todos, zenmetsu shite oru, zenmetsu shiteiru. O que é esse zenmetsu? É uma destruição total, né? Todo mundo se ferrou, tudo deu ruim, tudo falhou, não sobrou nada. Zenmetsu, destruição total. Pensa assim, uma falha total. Por exemplo, Chimu wa zenmetsu shita. Zenmetsu shita, então teve essa destruição total. Todo mundo perdeu, todo mundo se ferrou. Chimu wa, falando sobre o time, todo mundo se ferrou. Então todo mundo foi aniquilado, todo mundo foi arregaçado, completamente derrotado. Isso que ele está dizendo aqui. Em todos os testes, em todos os casos, todo mundo foi arregaçado até então. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.